sendo repetido. Mas, ô professor, o senhor não acha que o Bolsonaro está errado em incentivar a população a ter arma também, professor? Se eu fosse presidente, eu iria incentivar os jovens até... Você pode ter arma, mas você tem que ser orientado. Não, mas não tem cabimento o povo ter arma, professor. O povo ter arma para quê? Não, mas não é um povo ter arma. Para ter arma não é assim. Você vai na loja, compra e começa dando tiro, não. Você tem que ter, né, um curso, né? Tem que tirar toda a documentação para ver se vai ser aprovada para ter aquela arma, tá? Por quê? Porque o cidadão, principalmente os donos de fazenda, o trabalhador da agricultura, não é? Está sujeito a ser dizimada a família dele toda, de alguém que invade suas terras. Como nós tivemos invasões de terra no governo Lula. Por que não incentiva a população a ler, a ter livros? Matavam boi reprodutor, deram prejuízo para o agricultor, tá? E a vida continuou. Então, mas por que o presidente não incentiva a população a estudar, a ter livro, a ter mais acesso à educação? Agora, incentivar a galera a se armar como se nós não tivéssemos quem deva nos proteger, né? A polícia está aí. Mas, Luiz, você precisa entender que a polícia não é Deus. A polícia não está em todo lugar. Se você fosse um fazendeiro, você está na tua fazenda lá, 500 quilômetros da capital, tá? Quer dizer, a sua fazenda é invadida por forasteiros, certo? Entra na sua mansão no meio da fazenda e começa a dar tiro, mata a esposa, mata seus filhos, mata a vovó, e você não podia fazer nada. Ainda foi preso ou foi morto também. Perdeu a fazenda, perdeu tudo. E os invasores se apossam daquela O governo tem que ser responsabilizado por isso. É o governo que tem que ser responsabilizado por isso. E não tentar armar o dono da fazenda. Aí a gente vai voltar lá para o coronelismo. O coronel vai ser o coronel vai ser a grande autoridade ali do pedaço. Não é para sair dando tiro. Não é para sair dando tiro, tá? Mas você tem que ter alguns argumentos, né, para você se defender caso a pessoa seja assaltada. Nós estamos vendo assaltos aí. Agora está na moda de celular. Roubar celular, de invadir, quebrar vidro de carro, sequestros, não é? Muitas vezes seguido de morte da pessoa que não tinha nada a ver com isso. Um cidadão comum, normal, certo? Ser muitas vezes aí atacado ou morto. Balas perdidas no Rio de Janeiro, certo? Que mata as pessoas por causa do tráfico internacional de drogas, que isso aí não vai acabar de jeito nenhum, tá? Então, o Lula totalmente responsabilidade do governo. Bem liberal, bem democrático, né? Nós pagamos o governo que é justamente para isso. Olha, o governo pode se tornar um governo perigosíssimo, tá? Se ele colocar em prática tudo que ele está falando, tá? Vai se tornar um governo problemático, tá? Ô, professor, bom, em relação à segurança, quem é o grande responsável pela nossa segurança é o próprio governo que paga as polícias. A gente já paga a polícia para dar segurança para a gente. E os políticos são os grandes responsáveis também, que eles que têm que fazer política pública para a proteção da sociedade. Bom, professor, uma outra coisinha que eu queria que o senhor comentasse também, já no finalzinho do programa, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, é sobre a questão do Irã, professor. O senhor tem visto os protestos de mulheres no Irã? O caso do Irã é um caso assim, a grosso modo, delicadíssimo. Outra coisa que acontece lá onde a religião também toma conta, né, professor? Pois é, mas é uma república teocrática, ou seja, é voltada para a religião 100%, tá? Então, os dirigentes, né, quando teve a Revolução 1979, o Irã era governado pelo Shah Pahlavi, o Império Persa, tá? Aliado da nação norte-americana e da Europa. Estava modernizando o Irã. Só que o Irã, mais da metade da população, era muçulmana e não aceitava essas mudanças. Tanto assim que o imperador, o Shah Pahlavi, foi deposto, tá? E estava no exílio
Shah já tinha tocado fora do Irã, o Ayatollah Khomeini, que representa o Papa da religião muçulmana no Irã. É um ramo do islamismo xiita, que é um ramo severo, mais severo que o ramo sunita, tá? Então, de lá de Paris, da França, o Ayatollah comandava os seus dirigentes no Irã contra o Shah, que estava modernizando, terminando com as tradições islâmicas. E aí deu aquela confusão toda em 1979, né? Mortes e passeatas e não sei quem, e o Shah teve que fugir do Irã. Essa modernização que o senhor fala, professor, aí, talvez haja o medo da população muçulmana dessa modernização trazer o cristianismo junto, né, professor? Não é trazer o cristianismo junto, é você perder aquela ética, tá? Aquela ética que vem desde a Idade Média, que não muda, né? Da submissão da família, os filhos, a esposa, submissa ao marido, né? E todos submissos aos dirigentes islâmicos, certo? Por quê? Porque eles foram educados assim, certo? Seguir até as vírgulas e as linhas do texto sagrado que é o Corão. Então, para mudar é muito difícil, né? Então, assim, no caso da mulher, tem que usar o véu para não se expor, tá? Porque todo mundo sabe como é o corpo da mulher. Então, a mulher é coberta por respeito. Aliás, ninguém nem sabe, mas esse respeito pela mulher de usar véu é muito comum para nós aqui, na denominação evangélica, congregação cristã. Na congregação cristã, as mulheres ficam de um lado da igreja, todas com véu branco na cabeça. E do lado esquerdo ficam os homens. Não se mistura dentro da igreja, e usa o véu. Quem patrocinou o véu foi o apóstolo Paulo. Mais de 2.500 atrás, nas suas epístolas, né? Paulo diz que a mulher deve se vestir bem recatada, tá? E usar véu para falar com Deus, para entrar no templo. Agora nós estamos vendo aqui a mudança. Eu tenho visto até homens também, entram de short e chinelo, camiseta regata dentro da igreja. Não só católica romana, como também evangélica, teve toneladas aí. Que então, professor, mas uma moça... Na mídia, né? No jornal. Então você tem que ver assim, por quê? Porque ninguém educa, ninguém fala. Não, sim, eu também sou a favor dessa educação. Mulher tem que colocar na sua bolsa um chale, um lenço grande. Ô, professor, mas o que aconteceu lá no Irã foi um... nó no pescoço para esconder os seios. Então, mas há também, professor, um exagero. Professor, calma aí, professor. Há também um exagero, porque a moça lá no Irã, ela foi morta porque estava aparecendo alguns fiozinhos de cabelo. Isso também é um exagero, não é? Não, ela estava sem véu. Ela já estava influenciada, aliás, ela era da comunidade islâmica curda. E os curdos são rivais dos iranianos, e os iranianos também são rivais dos curdos, apesar de serem muçulmanos. Porque os curdos não têm pátria. Os curdos vivem pelo Iraque, pelo Irã, naquela região lá do Oriente, tá? Eles não têm pátria. Então, ela era uma moça curda, né? Então, por ser moça, talvez ela tinha estudos também, e estava motivada pelo mundo ocidental, motivada pela Europa e pelos Estados Unidos. Então, a polícia, né? A polícia, que é muito severa, a polícia iraniana, né? Que eles lutam pelo costume e as tradições do Corão. Então chegou para ela e falou, põe um véu, que você não pode ficar aqui na praça pública andando na rua desse jeito, sem o véu. E aí criou aquele problema, a moça enfrentou aquela coisa toda, depois disse que apanhou, não sei o quê, bateram, foi para o hospital, entrou em estado de coma e morreu. Aí deve ter muita coisa mentirosa, né? Ou mataram a moça e falou que está de coma, apanhou, e é muita conversa mole isso aí, tá? Então tá essa revolta toda agora que espalhou lá pelo Irã. Mas quem fala muito do véu e a mulher anda coberta, principalmente dentro da igreja, né? É o apóstolo Paulo. Nas epístolas do apóstolo Paulo, ele recomenda
que a mulher deve esconder suas partes íntimas dentro da igreja, usar o véu para falar com Deus, tá? Usa o véu, o lenço na cabeça, né? Quando você sai, põe o pé na calçada, aí fica cheio de fora, coxa de fora à vontade. Mas dentro da igreja, não se tem uma educação. Ninguém fala isso. Nem os padres não falam também. Nem os evangélicos não estão lendo as epístolas de Paulo. Paulo recomenda a mulher, quando for orar, o homem também, colocar o véu na cabeça, para falar com Deus, em sinal de respeito, tá? Né? Ai, mas o mundo mudou. Se o mundo mudou, o mundo avançou, então pega as epístolas de Paulo, rasga e joga no lixo, que não serve para nada.